E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o Yuri. E sejam muito bem-vindos ao Perguntas e Respostas dessa semana. Vamos dar início, Com então? certeza, bora lá. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta do Alessio Martins Fotografia. Ele pergunta, qual foi o esquema de luz dessa foto, do retrato do Fabiano? Essa fotografia a gente fotografou no estúdio, né? E inclusive é uma das aulas lá do Poder do Flash, né? Tem na prática como eu fiz aquela foto. Mas foi feito duas luzes, 3 pontos de luz, duas laterais e uma frontal. É isso aí. Esse foi o esquema de luz. Então, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Faz muita diferença uma sombrinha difusora para um softbox? Essa é uma pergunta do Bertual Fotografia. Depende da situação que tu tá fotografando, tá? Se tu tá fotografando com essa sombrinha estúdio ou externa, tá? E a grande diferença ali vai ser a distância e o tamanho que tu vai estar fotografando com eles. Eu consigo simular uma luz de octabox, por exemplo, um octabox de 150 centímetros, eu consigo simular com uma sombrinha da menor que tem, tá? De 60 centímetros. Como? Se esse octabox está afastado, não muito, mas se ele está afastado o suficiente para, em relação a modelo, ele ficar do mesmo tamanho de 60 centímetros de uma sombrinha próxima, quer dizer que eu consigo fotografar, consigo atingir um resultado muito próximo, muito similar de uma sombrinha com um octabox, tá? Depende da distância que eu vou estar fotografando ali. Então, imagina, a sombrinha aqui do teu lado, ela tá enorme, né? E o octabox grande, ele pode ser enorme, mas se ele tá longe, ele tá afastado. É aquela questão do sol. A gente sabe que o sol é enorme, mas ele tá muito, muito longe. Então, quando a gente olha para ele, é pequenininho, tá? Então, a diferença ali tá do tamanho deles. Então, se eu estou fotografando o estúdio, tem a questão do tamanho também, e a sombrinha ela vai rebater luz para tudo que é lado. Então, evita o estúdio ali com a sombrinha, mas fotografando o externo não tem grandes diferenças. Se tu tá pensando, eu preciso de um octabox, eu tenho certeza que tu ainda então não atingiu o máximo da tua sombrinha, porque ela é uma ferramenta de luz muito poderosa, tá? É um modificador de luz muito poderoso. Eu utilizei e utilizo muito sombrinha e aproxima muito para te ver. Começa a fazer fotos com essa luz muito próxima da modelo, tá? Tu vai ter resultados incríveis. Porém, não aproxima muito o flash do difusor, tá? Quanto mais afastado ele estiver ali na sombrinha, fotografando externo, melhor. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, então. Sei que muitas vezes... Essa é uma pergunta do Caio Foto Vídeo. Sei que muitas vezes quebrar as regras é necessário para chegar num resultado de luz. Você já quebrou essas regras? Então, existem regras de composição, regras de iluminação, e eu estou quebrando sempre direto, não tem alguma coisa em específica, aquilo lá eu sempre quebro. O que eu penso? Eu preciso sempre estar resolvendo o problema. Quando a gente está fotografando, a gente está resolvendo o problema, né? E nessa resolução do problema, depende como a gente resolve esse problema, a gente transforma o limão numa limonada. Então, a minha ideia é estar sempre resolvendo a minha iluminação. Eu resolvo a minha iluminação e faço a minha limonada. Se eu resolvi meu problema, independente se eu quebro ou não alguma regra, eu não tô nem aí, eu quebro mesmo e não existe certo e errado, porque para mim pode ser que não me agrade, mas para o outro pode agradar. Então, se o outro tá fazendo uma coisa que na cabeça dele é o objetivo que ele quer atingir, tá tudo certo. Se eu tô fazendo uma luz que eu tô achando linda, que é aquilo lá que aquele é o meu objetivo, tá tudo certo. As regras sou eu quem faço. Agora tem aquela velha questão. A gente tem que saber o certo para depois querer quebrar a regra, né? Porque eu por muito tempo tinha coisas que eu não conseguia fazer, não conseguia atingir certos resultados e eu não sabia nem o básico. E aí eu queria inventar, né? Eu queria inventar a regra. Então a ideia é a gente dominar o básico, muito bem dominado, para aí começar a entender como quebrar essas regras e quando quebrar essas regras, tá? Mas não tem nada em específico que eu consiga ali lembrar, ou de citar, de que eu quebrei de regras, mas com certeza dentro da minha fotografia, dentro da minha iluminação, não é tecnicamente perfeito. Tem luz que eu estouro, tem luz que eu deixo subexposta, isso é normal, né? Isso dentro de uma fotografia lá,
Muitas vezes eu estava buscando aquilo, eu precisava daquela luz um pouco mais estourada, eu precisava daquela luz um pouco mais subexposta, né? É aquela situação do fotômetro. Eu não utilizo fotômetro, então isso significa que a minha luz não é fotometrada perfeitamente, tecnicamente perfeita. Mas para o meu resultado, para aquilo lá que eu estava buscando atingir, eu consegui resolver. Então, eu penso muito mais como artista do que algo muito mais técnico, né? Tecnicamente perfeito, a minha luz não tá, a minha fotometria da luz não tá, mas para mim, na minha visão como artista, aquela luz tá linda. Aquele resultado que eu queria atingir, eu consegui. Então, fechou. Conseguiu atingir o teu objetivo, tá certo, beleza? Agora, se tu não tá conseguindo atingir teus objetivos ali dentro da iluminação, alguma coisa básica tu deve estar fazendo errado. Muito bem. Tu não quer muitas regras, né? Quebrar regras tu não quebra, mas tu quebra muitas crenças. Como fotografar abaixo de sol, como fazer fotos legais com equipamentos simples. Isso aí, na verdade, são crenças limitantes que eu mesmo tinha, Exatamente. né? Eu mesmo tinha porque muitos fotógrafos falam até hoje, falavam, e que não se pode fotografar abaixo de sol, que fotografar abaixo de sol do meio-dia, que não se fotografa ao meio-dia, né? São várias essas situações que a gente vai colocando na cabeça como uma verdade, né? A partir do momento que a gente arrisca, tenta, vai, faz, entende, né, como a luz realmente funciona, a gente vê que qualquer coisa dá para fazer tudo que a gente quiser. Existe sempre um jeito, uma forma de estar ajustando a nossa luz ali, se a gente entender a luz, que a gente consiga chegar num resultado incrível. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, então? Uhum. Essa é uma pergunta do Caio também. Ele diz assim: para um bom equilíbrio de luz num retrato, teria uma regra de distância para o flash soft? Não existe uma regra, tá? Quando eu estou fotografando o retrato, existem várias situações em que eu utilizo até mais de 3 pontos de luz, tá? Mas essa da regra não existe. Mas pensa o seguinte, tu tá fotografando um retrato, quanto mais próxima tiver a tua luz, mais suave. E a gente tem que pensar sempre de uma luz de cada vez. Uma luz por vez, tá? Então, vamos lá, faz a luz principal. Ela te agradou? Beleza, não mexe mais nela. Desliga essa tua luz principal e adiciona teu outro ponto de luz, seja recorte, luz profundo, enfim, luz de preenchimento. Desliga sempre uma luz para começar a fazer a outra, para te ter o controle absoluto e ver exatamente só o que aquela luz está fazendo, tá? Pensa o seguinte, quanto mais sombra interessante tiver naquele teu retrato, mais impactante vai ser a tua fotografia, tá? A gente não tenta fugir da tua sombra. Agora, aquele retrato de luz equilibrado, o que é uma luz equilibrada? É muito subjetivo, né? Tem muita gente que entende como luz equilibrada uma fotografia sem sombra, né? Uma fotografia fotometrada perfeitamente, né? Para mim, uma luz equilibrada depende da situação de luz, mas eu entendo que tenha luz, uma transição linda de luz para sombra, né? E se eu conseguir isso em várias partes da imagem, luz e sombra em vários elementos ali, isso vai transformar minha fotografia. Mas pensando ali em um ponto de luz, quanto mais próximo, mais suave, mais intensa vai ser a tua luz. Se tu tá falando de retrato, tu vai aproximar a tua luz e vai aparecer o catch light nos olhos do teu modelo. E isso é muito legal. Quanto mais próxima a luz, maior o catch light no olho do teu modelo ali. Então, e quanto mais afastado, maior vai ser minha cobertura de luz, né? Então, menos concentrada vai ser minha luz. Então, não existe uma regra, mas tudo isso que eu te falei, se tu colocar em prática, tenho certeza que tu vai atingir resultados incríveis. Me manda lá se tu conseguiu, e se não conseguir, me manda de novo que eu te ajudo de novo. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do LLE Fotógrafo. Como medir a distância correta do flash para o modelo? A distância correta, não existe uma distância correta, tá? Em relação à intensidade, pensa, quanto mais próximo vai estar mais forte a tua luz, tá? E a direção dela vai influenciar bastante também. Então, essa questão da distância, se eu afastar, eu vou começar a iluminar mais, tá? Eu consigo iluminar mais porque a cobertura da luz vai aumentar. Então, imagina a Maitê, minha modelo, tá com a luz aqui, eu tô bem próximo, ela não vai dar tempo de afastar muito. Se eu afastar, ela vai iluminar mais. Porém, ela vai perder intensidade de luz. Então, isso que tu precisa entender.
na hora que tu estiver criando a tua iluminação ali. Entendeu isso? Quanto mais próximo, mais suave a tua luz e mais intensa, mais forte, né? E quanto mais longe, a luz vai ser menos intensa, ela vai iluminar uma área maior da imagem e a luz vai ser mais dura. Tem muita gente que confunde, né? Intensidade com Isso acontece dureza. muito. Isso acontece muito, tá? A luz ser dura ou suave não significa que ela é mais ou menos intensa, tá? Imagina que, pensa em tamanho, tá? Quando a gente fala em dura ou suave, pensando em flash ali, iluminação. Quanto maior for a tua fonte de luz, então o teu modificador, o teu flash ali, em relação a modelo, imagina que o rosto da modelo eu vou fotografar aqui. A minha mão aqui bem próxima a ela é grande e quanto mais afastada, menor é minha mão. Então isso a gente está falando sobre a natureza da luz, se ela é dura ou suave. Quanto mais próxima, maior ela vai ser. Então, mais suave ela é. Quanto mais distante, Mais dura ela é. exatamente, Menor mais ela dura e menor ela é, tá? Agora, quando a gente fala de intensidade, é aqui na distância, ó. Quanto mais próximo, mais intenso, mais forte vai ser essa minha luz. Quanto mais afastado, menos intensa vai ser essa minha luz. Muitas vezes eles pensam, né? Porque tá bem próxima, intensa, quer dizer Exatamente. que é dura. Não, Exatamente. não tem nada a ver. Essa comparação confunde muita gente mesmo. A mesma questão ali de ter uma luz linda e intensa na frente, uma luz suave e linda na frente e ter um fundo bem escuro. Aí as pessoas acham que é uma fotografia com uma luz dura, porque ela tem uma relação de contraste, né? Do fundo escuro com o primeiro plano claro. Então, são coisas que não dá para confundir e se a gente é bem tranquilo de entender, agora acredito que tenha ficado mais fácil se a gente entender essa questão de que quando a gente fala de luz, a gente está falando de intensidade, natureza, né? E cor de luz também. Então, quanto mais próximo, maior vai ficar. E quanto mais próximo, mais intenso vai ficar. Mais afasta, menos intenso e mais duro vai ficar. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Também é do LLE Fotógrafo. Ele diz assim: é melhor fazer em TTL? Não existe uma regra, né? Mas eu não curto muito fotografar em TTL, porque ele me tira o controle absoluto da minha iluminação, né? Ele faz uma medição, ele manda 2 flashes ali. Quando ele fotografa em TTL, ele manda um pré-flash, que aquela luz vai bater na cena, vai voltar, né? Vai bater na cena, vai voltar, vai fazer a medição e vai mandar o outro flash na intensidade correta, né? Para a fotometria ficar ok. Porém, às vezes, a minha ideia de luz correta é diferente da ideia do fotômetro da câmera, tá? Depende do modo de fotometria que tu está utilizando ali, a tua câmera pode mandar um flash que não te agrade, tá? Então, eu gosto muito de fotografar em manual porque eu tenho controle absoluto da minha luz. E eu tenho aqueles ajustes finos, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais distante. Isso com a fotografando em manual eu tenho muito mais controle, né? Basta a gente começar a entender um pouco mais de luz, como a tua luz do flash funciona dentro do teu modificador de luz ou não, né? Como que essa tua luz trabalha, qual que é a intensidade dela. A gente começando a entender isso, a gente começa a preferir fotografar em modo manual, tá? O modo TTL é um modo que a gente acerta mais fácil a fotometria da luz, né? A luz mais correta é mais fácil. O TTL lê de forma mais inteligente, com certeza. Ele vai ler aquela cena e vai mandar a luz ali. Só que às vezes ele nos coloca em maus bocados. Às vezes ele faz a fotometria de uma forma e manda a luz lá, achando, imagina, tem uma cena toda clara na tua frente, tá? Com vários, ele tá em uma pessoa que tá de branco ali, tá de branco. E ele fez uma fotometria pontual no branco ali, da camiseta, por exemplo. Ele vai entender que tá indo muita luz. E aí ele vai te mandar pouca luz. E o contrário também acontece. Tem uma cena ali, ele faz a leitura em uma parte escura da imagem, né? Ele vai entender que tem pouca luz. Aí ele vai mandar muita luz. Já no manual isso não acontece, né? Eu ajusto ali a minha carga e ele vai mandar sempre aquela carga. O resto eu ajusto. A distância, que vai aproximar a luz, vai deixar mais intensa. A direção da luz também, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Alexandre. Ele fala assim: boa tarde, me fale sobre o zoom do flash, Yuri, nas fotos externas.
é a mesma questão seja foto interna, foto externa, o zoom do flash vai funcionar da mesma forma. Agora pensa o seguinte, o zoom do flash, quando a gente está fotografando, por exemplo, em ETTL, com ele em cima da câmera, com ele naja ali, né? Com ele em cima da câmera, eu tô com uma lente 14mm, ele vai se ajustar ali em ETTL para 14mm, tá? Eu puxo a minha lente ali para, vamos supor que eu tô com uma 28-135. Eu puxo de 28 lá para 135, a minha luz vai se fechar também. Mas eu não fotografo dessa forma, nunca fotografo com flash em cima da câmera. Quase nunca, né? Principalmente essa questão do zoom ali, ele foi criada no sistema para trabalhar junto com o sistema TTL, para quando a gente puxar o zoom, ele fechar o zoom ali e mandar de acordo com a lente que a gente vai fotografando, né? Com a distância focal que a gente vai fotografando. Porém, quando eu estou fotografando com flash fora da câmera, o zoom não tem nada a ver ali com a lente, com a distância focal que eu estou usando. Ele vai influenciar diretamente na cobertura da tua luz que tu vai mandar. Então, tu ajusta a cabeça do flash ali para 24mm, ele vai mandar a luz aberta. Ajusta para 200, ele vai mandar a luz fechada. Muito bem. Eu acho que essa resposta também vai ajudar o Fabrício Peixoto, que a pergunta dele é assim: como ajustar o zoom do flash quando fotografar com uma 14mm em uma full frame? É a mesma questão ali da pergunta anterior. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. É do Jimmy Drone Edição Digitais. Olá, tenho 2 flashes número guia 60. Estou pensando em adquirir um pack de bateria externa. Vale a pena? Eu não entendi muito bem se ele está querendo adquirir um equipamento de bateria para fotografar externa ou se ele quer comprar só bateria para esses flashes ali, tá? Não aconselho comprar um pack de bateria para esses flashes aí. A ideia desses flashes é que eles sejam práticos, né? Que eles tenham praticidade e um pack de bateria vai perder um pouco essa praticidade, tá? E vai também tornar um pouco mais caro. Então, levando a pergunta se for só a bateria em relação à energia, né, dos flashes. A não ser que tu tenha realmente necessidade de fotografar muito abaixo de sol lá, que tu use muita pilha mesmo, aí seria interessante buscar aqueles packs a baterias. Eu nunca usei, mas eu sei que existe, eu não sei se é uma boa opção, mas eu não aconselharia usar. Eu uso pilha recarregável mesmo, compra bastante pilha lá, já resolve, né? E vai ser mais barato do que comprar aquele pack. Se for pensar em investir, comprar um pack a bateria, em relação à intensidade de luz, tu tem 2 flashes número guia 60. São 2 flashes que tem um número guia ok, tem intensidade de luz que tu pode fazer praticamente qualquer coisa, tá? A ideia tu não consegue fazer praticamente qualquer coisa em qualquer horário, né? Muita gente confunde isso. Senão não existiriam flashes mais potentes, né? Então, eu acho que se tu tem essa necessidade de fotografar em qualquer horário, com uma pequena profundidade de campo, né, em grandes aberturas, lá, usar o High Speed Sync, iluminar grandes áreas, aí sim eu aconselho partir então para o sistema da Godox, né, que já tem lá o AD200, que ele é um flash bem potente, AD400, AD300, AD600, tem muitas opções, né? A questão vai ser da grana, quanto a gente pode ou não investir ali. Então, mas acredito que com esses teus 2 flashes, tu consegue resolver qualquer situação de iluminação ali, porém não em qualquer horário, né? Espera baixar um pouco a intensidade de luz e aí tu consegue resolver qualquer situação de iluminação. Consegue criar uma luz linda na tua fotografia. E tem as dicas também de usar os 2 flashes no mesmo. Se tu... se precisar de muita exatamente, intensidade, se é a né? tua intensidade, tu pode trabalhar com um ponto de luz e juntar esses 2 flashes em um só adaptador ali, tu vai ter bastante intensidade de luz, tá? Pode usar ele num modificador de luz enorme e que tu vai conseguir iluminar tranquilamente. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. A pergunta é: quando abre a nova turma? Muito em breve. Por enquanto, fica ligado aí no intensivão do Poder do Flash, que vai estar demais. A galera que fez as últimas edições só da semana gratuita ali, aprendeu muito, transformou a fotografia. Vocês vão ver, fiquem ligados ali, se inscrevem no intensivão do Poder do Flash, não perdem por esperar. E aí depois lá a gente manda todas as informações sobre o curso completo. Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é do Black SE7E, acho que é assim.
Tenho 2 speedlights Canon, tá? E vou pegar um AD200. Consigo fazer o AD200 disparar os speedlights? O AD200 disparar os speedlights. Na verdade, tu não consegue fazer o AD200 disparar os speedlights. Tu consegue o contrário. Porque qual é o speedlight que ele tem? Da Canon. Tá, então ele não vai ter fotocélula, tá? Ele vai ter só o sistema de Master Slave, se eu não me engano. Mas ele não vai ter fotocélula. Então, usa o sistema de fotocélula do AD200, né? Então, fotografa os speedlights da Canon para disparar o AD200. Aí tu coloca o AD200 em escravo, em fotocélula, e os outros flashes vão disparar ele. Tu vai conseguir trabalhar com os 3 pontos de luz sem gastar nada mais. Ou caso contrário, se tu quiser trabalhar com todos esses pontos de luz e controlar todos eles, tu vai partir para o sistema de rádio da Godox. Tu consegue utilizar o teu Canon, né, os dois, porém tu vai precisar comprar 2 receptores para os teus flashes, 2 receptores da Godox, que ele só recebe o sinal, e vai precisar comprar um transmissor de rádio para colocar em cima da câmera. O AD200 ele já tem rádio embutido. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Robson. Ele fala assim: como não marcar rugas e espinhas nas fotos com flash? É uma ótima pergunta, adorei a pergunta. Vamos lá. Começando então pelo tamanho do modificador de luz que tu vai usar, tá? Quanto maior teu modificador de luz, mais suave vai ser a tua luz. E a distância também dele vai influenciar muito. Mas o fator determinante ali para essa questão das rugas vai ser a direção dele, tá? Como assim? Se eu mandar a minha luz, pode ser um modificador de luz enorme, mas se eu mandar lateral, ele vai gerar aquela transição de luz e sombra. E essa transição de luz e sombra, aonde tem textura, ela fica bem forte, né? Então, ela é bem forte, bem marcada. Então, se tem uma espinha ali, vai marcar bastante aquela espinha. Como é que eu faço para mandar a direção desse flash que suavize isso aí? Às vezes até elimina 100%, né? Manda a tua luz frontal. Como assim frontal? A minha modelo tá aqui, tá? Rosto para lá, modelo. A minha modelo tá aqui. Eu mando a minha luz Vamos pouco... assim, ó, que daí eles conseguem... então imagina que ela tá de frente para mim, tá? Tô fotografando ela aqui. Então vamos supor que ela tem um monte de ruga e um monte de espinha no rosto. Não, que não tem espinha, Tá. né? E a gente vai mandar a direção. Se eu mandar essa luz daqui, vai gerar luz e sombra aqui. Se eu mandar ela frontal, aqui, ó, frontal, eu vou resolver meu problema de iluminação em relação à ruga e espinha, porque eu vou estar preenchendo todo o rosto ali, eu vou estar mandando a luz uniforme em toda a parte do rosto ali. Se eu mandar um pouquinho para cá, vai começar a gerar luz e sombra. Eu quero só luz, é aquela luz totalmente encaixada. É a luz aquela do ring light, né? Por que o ring light fez tanto sucesso? É uma luz frontal ali que ela encaixa no rosto e mata todo aquele volume, né, que teria da luz e sombra. Então, a gente manda a luz frontal. Imagine que eu tô com uma sombrinha aqui, qualquer equipamento, eu mando ele frontal. Eu costumo mandar frontal e um pouco de cima. Aí eu peço para erguer um pouquinho o rosto, encaixa perfeitamente a luz. Aquela ruga, aquela espinha, ela começa a ser toda iluminada. E aí ela some, ela fica iluminada e eliminada. Boa, né? Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta da Letícia. Ela fala assim: quando eu uso flash, sempre deixo as fotos estouradas. Tem alguma dica para me dar? Sabe que isso acontece bastante. Essa questão de estourar a luz é muito comum, né? Mas por quê? Normalmente que as pessoas começam a fotografar com flash, elas tendem a fotografar em ETTL, né? Que é um modo automático do flash ali, né? Não automático porque existe o automático, o próprio automático e o modo TTL. A diferença é que o automático é o flash que vai ler essa luz, vai fazer a fotometria, e a outra é a câmera que vai fazer a fotometria, tá? Mas enfim, são 2 modos automáticos. E quando a gente trabalha em modo automático, a gente perde o controle total da nossa iluminação. Eu não tenho controle absoluto, né? Às vezes, aquele automático ali nos coloca em maus bocados. Eu estou fotografando uma cena em que a pessoa está de branco, né? E se meu modo de fotometria está em pontual, por exemplo, ele faz a fotometria pontual ali na parte branca, a parte clara, a pessoa está de branco, ele vai entender que está entrando muita luz ali, e aí ele vai mandar pouca luz. E o contrário também acontece, pode estar acontecendo aí nas suas fotos, né, que está estourando muito.
tu tá fazendo a fotometria em uma parte escura da imagem, e aí ele vai estar achando que está entrando pouca luz. E aí ele manda muita luz e estoura a tua foto. Então, às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes tu acerta a luz, às vezes não acerta, né? E isso acontece quando a gente fotografa em TTL. Então, por isso que eu não fotografo em TTL, eu fotografo em manual. A partir do momento que eu começo a fotografar em manual, esse tipo de coisa não acontece. Eu ajustei minha distância e ajustei a minha carga do flash ali, não vai mais mudar, não vai mais mudar, não vai mais estourar, não vai ter surpresa, né? Então, o que acontece? Eu vou ajustar a distância, ajustar a minha carga, como assim? Se tá estourando, coloca em manual. Colocou em manual, ali vai ficar 1/1, tá? Cliquei em 1/1, ficou estouradaça a minha foto. O que acontece? 1/1 está dizendo que ele está em carga máxima. Eu baixo para 1/2, ele está na metade da carga dele. 1/4 está em 1/4 de carga dele. Então, quanto maior for o númerozinho ali depois da barra, ali 1/tanto, mais fraca vai ser a tua luz. Então, beleza, clicou 1/1, estourou muito. Baixa para 1/2, opa, estourou menos. Baixa para 1/4, perfeito. É isso aí. Resolveu aquilo ali, não vai mais mudar. Colocou ali 1/4, naquela distância não vai mais mudar nada. Vai fotografar o ensaio inteiro naquela distância e tal, e não vai mudar a tua iluminação. Não vai ter surpresa, tá bom? Sendo assim, tu não vai mais ter esse tipo de problema de às vezes estourar, às vezes não estourar, às vezes ficar escuro, né? Não vai ter surpresa nenhuma. Tu vai ter o ajuste total da tua iluminação. Muito bem. Vamos para a nossa próxima e última pergunta de hoje. Vamos. A pergunta do Robson, ele fala assim: tem uma sombrinha e um octa de 80 centímetros. Qual esquema de luz posso fazer para que ficasse legal? Para usar os dois modificadores de luz. Tem várias situações, né? Não sei se tu vai fotografar interno ou externo. Se tu for fotografar interno com essa sombrinha, tu toma cuidado que tu não vai ter muito controle da iluminação. Aí eu até sugiro que tu use teu octa, teu softbox, isso? Octa. É um octa. Use teu octa como luz principal, que aí tu tem mais controle, tá? Mas se for externo, tu pode criar diversas situações de iluminação ali. Interno também, tá? Vamos supor lá, eu estou fotografando com 2 pontos de luz. Até mesmo com 1 ponto de luz dá para criar várias situações de luz interessantes. Então, minha modelo ela tá aqui, tá? Vira rosto para lá. Ó, eu tô de frente para minha modelo tá com o rosto para lá. Eu posso mandar uma luz daqui e a outra daqui, né? O tamanho delas é muito similar, então fotografando externo, tu não vai ter problema em relação a rebater luz, né? Então, tu pode mandar uma desse lado, outra desse lado. Tu vai criar luz e sombra desse lado, luz e sombra desse lado. Aqui no meio vai ficar uma transição muito linda de luz. Pode mandar uma de frontal e a outra de recorte. Pode mandar uma para modelo e a outra para outro elemento dentro da tua fotografia. Por exemplo, uma de cima da modelo aqui, 45 graus, e a outra luz lá no fundo, na parede. Vai criar tridimensionalidade com a imagem. Dá para fazer muita coisa com 2 pontos de luz. Isso mesmo. Muito obrigado pela participação de hoje, né, no nosso Perguntas e Respostas. A tua pergunta não foi respondida, ela vai ser respondida no próximo vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre flash, tem todo dia uma caixinha lá nos stories, tá? Você pode deixar a tua pergunta lá que o Yuri vai responder no próximo vídeo. É isso aí. E a gente quer terminar o Perguntas e Respostas de hoje fazendo um convite para você, que estão abertas inscrições do Intensivão do Poder do Flash. Vai acontecer do dia 19 de outubro até dia 25 de outubro, tá? É isso aí. Só vai ter acesso às aulas quem tiver inscrito. Então, não fique de fora. Então, por favor, galera, quem tá reclamando aí do mercado, que tá difícil com a pandemia, que o concorrente tá cobrando mais barato, que estão prostituindo o mercado, sabe? Que o cliente não paga o que tu merece pelo teu trabalho, aí tá a oportunidade de graça, tá? Não tô nem falando do curso completo. Faz o intensivão do Poder do Flash, não se inscreveu ainda, tá marcando bobeira, se inscreve aí que é de graça, dá uma olhada, eu vou mostrar os depoimentos da galera que já assistiu aos últimos intensivões do Flash. Assisti as aulas que foram incríveis, foi com uma didática muito simples de entender. Foram aulas práticas, né, apesar de serem gravadas, e eu consegui colocar em prática já recentemente, logo após a Semana do Poder do Flash. Coloquei em prática tudo que eu aprendi com o Yuri e eu tive resultados incríveis que eu mesma fiquei surpreendida e que teve uma ótima aceitação dos meus clientes, das pessoas que me seguem.
e eu estou muito satisfeita. É totalmente gratuito, já transformaram a fotografia. Então, tem muita informação. Quem me conhece sabe que eu não escondo o jogo de forma alguma. Então, eu acredito que quando o mercado sobe, todos os barcos sobem junto, né? Quando o mar ali sobe, todo mundo que está no mercado crescer, ficar ainda mais forte, o mercado fica mais forte. A gente pode cobrar mais pelo nosso trabalho, ser mais valorizado, tá? Então, aí a oportunidade vai ser uma semana de imersão na fotografia com flash. Vou passar muita informação, muito conteúdo prático que tu já pode sair no outro dia tendo resultado. Muito bem, é isso aí. É isso aí. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.